Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Comebol Libertadores Magazine 2025. O início das semifinais entregou 2 jogos sensacionais. As séries serão definidas na próxima semana em São Paulo e em Buenos Aires. E no programa de hoje, embate emocionante no Rio de Janeiro. Alinhados com o histórico dos jogos disputados anteriormente, o Flamengo e o Racing travaram um duelo eletrizante. O Mengão sufocou o time argentino desde o início. La Academia gerou pouco perigo, mas manteve sempre a intensidade. Depois de 20 finalizações, o rubro-negro conquistou uma vantagem decisiva nos instantes finais. Por 2 graves lesões, Santiago Sousa e Pedro estão fora da partida de volta. A surpresa do torneio. A Liga de Quito não encontra limites. Depois de eliminar o atual campeão Botafogo e vencer o São Paulo nos 2 jogos das quartas de final, deixou todo o continente perplexo. Se tornou o primeiro clube a marcar enfrentando o Palmeiras em um primeiro tempo em toda a história da competição. O Verdão chegava invicto e acumulava 11 vitórias seguidas contra equipes equatorianas. Agora está a um passo da eliminação. E este será o caminho até a grande final, que vai ser disputada no Estádio Monumental de Lima no sábado, 29 de novembro. Façam suas apostas. Quem serão os finalistas da competição? Adrián Martínez, artilheiro da Comebol Libertadores. Ele é um dos artilheiros da atual Comebol Libertadores e soma 7 gols e 2 assistências em 10 partidas. Maravilla foi o goleador máximo da Comebol Sul-Americana em 2024, conquistada pelo Racing com 10 gols e 5 assistências em 13 jogos. Seu primeiro gol nesta edição do torneio foi na 4ª rodada da fase de grupos contra o Atlético Bucaramanga, na Colômbia. Na rodada seguinte, marcou um doblete contra o Colo-Colo em Avejaneda e também conseguiu anotar contra o Fortaleza na última rodada da fase de grupos e na ida das quartas contra o Vélez, depois de marcar novamente 2 vezes nas oitavas diante do Peñarol. Assim, chegou a 17 gols com o Racing em competições internacionais, superando Norberto Raffo e se tornou o maior artilheiro do clube argentino na história dos torneios Comebol. O Flamengo disputa pela 4ª vez as semifinais da Comebol Libertadores no século XXI. Nas 3 ocasiões anteriores, avançou à final. O registro começa na edição de 2019 com gol de Bruno Henrique. O Mengão empatou 1-1 a ida contra o Grêmio e na volta demoliu o tricolor por 5-0 com outro gol de Bruno Henrique. Um doblete de Gabriel Barbosa, o Gabigol, e os gols de Pablo Mari e Rodrigo Caio. Em 2021, enfrentou o Barcelona. Bruno Henrique roubou o show, 4-0 no agregado com 4 gols do atacante brasileiro. O rubro-negro não conseguiu o título, perdeu a final para o Palmeiras na prorrogação no Estádio Centenário de Montevidéu. Mas em 2022 se vingou e se consagrou. Nas semifinais despachou o Vélez Sarsfield sem dificuldades, goleou por 4-0 na Argentina e no Brasil voltou a vencer por 2-1. Relembramos o último confronto entre Racing e Flamengo pela 5ª rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores 2023. Nos 3 duelos anteriores do torneio, haviam empatado em 1-1. Mas nas oitavas de final da edição 2020, a Academia eliminou o Mengão nos pênaltis no Maracanã. Dessa vez, novamente no Rio de Janeiro, o rubro-negro conseguiu a vingança. Wesley abriu o placar no fim do primeiro tempo, enquanto Matias Rojas empatou no início da segunda etapa. A 7 minutos do fim, atenção, Vitor Hugo deu a vitória ao time brasileiro.
Começamos no Maracanã, o Flamengo queria se impor diante de sua torcida e o Racing voltava às semifinais depois de 28 anos. Jogador-chave do Flamengo, Jorge de Arrascaeta. O meia uruguaio é o terceiro jogador com mais vitórias em toda a história da Conmebol Libertadores. Somava 56 triunfos, sendo superado apenas pelos goleiros Everton e Fábio. Nesta edição, acumulava 2 gols em 8 partidas. Jogador-chave do Racing, Santiago Solari. Aos 27 anos, marcou o único gol do jogo de volta das quartas de final contra o Vélez. Somava 3 gols e 2 assistências em 9 partidas do torneio atual. E o Flamengo só perdeu 2 jogos no torneio atual, ambos contra equipes argentinas, diante do Central Córdoba na fase de grupos e contra o Estudiantes nas quartas de final. E a primeira chegada foi do Flamengo, jogada entre Luiz Araújo, Jorge Carrascal e Jorge Arrascaeta, chuta para a defesa de Facundo Cambeses. A jogada começa com Léo Pereira, que toca para Alexandro. Ele lança para Arrascaeta, que dá um toque perfeito para o Carrascal, que chuta, mais fraquinho para a defesa de Facundo Cambeses. A terceira jogada foi do Flamengo, jogada entre Jorge Carrascal e Alexandro. Cruzamento de Carrascal, Guilhermo Varela ajeita de cabeça e Arrascaeta manda a bola na trave. E atenção para a jogada mais perigosa do Racing. Escanteio cobrada por Agustín Almendra, Santiago Solari chuta e Agustín Rossi salva o Mengão. Mais Flamengo, cruzamento de Jorge Carrascal, cabeçada de Guilhermo Varela, afasta Tomás Konechny e na sobra, no chute de Pedro, defesa de Facundo Cambeses. Jogada de Gonçalo Plata com Jorge de Arrascaeta. Se liga só nesse chute. Que defesaça de Facundo Cambeses. Impressionante. Jogada entre Jorge Carrascal, Gonçalo Plata e Ayrton Lucas, que chuta, mas a bola vai para fora. Mais Flamengo, Bruno Henrique lança para Gonçalo Plata. Ele toca para trás num cruzamento para Bruno Henrique, que ajeita para Samuel Lino, mas defende Facundo Cambeses. Que jogada impressionante. Defesaça do goleirão. Cruzamento de Eric Pulgar na cabeça de Samuel Lino e bola na rede. Só que não. Sabem por quê? Porque o gol foi anulado por impedimento. Foi um pouquinho, mas estava impedido. Se liga só. E aos 88 minutos, depois de tanto martelar e tanto insistir, Bruno Henrique chuta. Defesa do goleirão e na sobra, Carrascal dá um chute e a bola ainda bate em Marcos Rojo e vai entrando. Despacito, despacito. E é gol do Mengão. Esse foi o segundo gol de Carrascal em 12 jogos com a camisa do Flamengo. E a última chegada ainda foi do Flamengo. Se liga só. Samuel Lino chuta, mas a bola passa perto e vai para fora.
O Racing virou as últimas duas séries da Conmebol Libertadores em que perdeu o jogo de ida contra o Atlético Nacional nas oitavas de final em 2023 e contra o Peñarol na edição atual. Resultado final, Flamengo 1, Racing 0. O Palmeiras acumulava 11 vitórias consecutivas contra equipes equatorianas na Conmebol Libertadores. Sua última derrota havia sido na ida das oitavas de final da edição de 2017, por 1-0 diante do Barcelona. Na edição 2020, até a última temporada, enfrentou um clube do Equador em cada fase de grupos. Venceu os 2 jogos contra o Delfim em 2020, diante do Independiente del Valle 2021 e em 2024 e contra o Emelec em 2022 e, além disso, diante do Barcelona em 2023. O Verdão vive um momento extraordinário junto ao Flamengo, lidera o Brasileirão e, além disso, alcançou as semifinais da Conmebol Libertadores em 5 das últimas 6 edições. Perdeu apenas um de seus últimos 14 jogos como visitante na competição. Foi contra o Botafogo no ano passado, a única temporada em que não ficou entre os 4 melhores do continente. A Liga de Quito não havia sofrido gols em seus últimos 6 jogos como mandante na Conmebol Libertadores. Era sua melhor sequência de jogos sem sofrer gols no Equador em toda a história do torneio. O registro começou na última rodada da fase de grupos do ano passado, quando venceu o Universitário por 2-0. No torneio atual, manteve o arco invicto em casa contra Deportivo Táchira, Flamengo, Central Córdoba de Santiago del Estero, Botafogo e São Paulo. Além disso, não sofreu gols em 7 dos 10 jogos que disputou nesta edição e acumulava uma invencibilidade de 9 jogos como mandante diante de equipes brasileiras em torneios Conmebol, com 6 vitórias e 3 empates. A Liga de Quito quer se tornar o primeiro clube equatoriano a eliminar 3 rivais brasileiros em uma mesma edição do torneio. A Liga de Quito chegava embalada, vinha de eliminar o Botafogo e o São Paulo. No Equador, recebia o Palmeiras, invicto no torneio e grande candidato ao título. Jogador-chave da Liga de Quito, Lisandro Azulgaray. O atacante argentino é o maior artilheiro da Liga de Quito nas últimas 3 temporadas de torneios Conmebol. Soma 11 gols e 6 pela Libertadores, 5 pela Sul-Americana, além de marcar na volta das oitavas contra o Botafogo. Jogador-chave, José Manuel Flaco Lopes, com 7 gols e 2 assistências em 9 jogos. É, junto de Maravilla Martínez, o artilheiro máximo do torneio. O atacante vive um ano extraordinário, também marcou 10 gols no Brasileirão. O Palmeiras havia vencido seus 5 jogos como visitante na atual Conmebol Libertadores. E a primeira chegada foi da Liga de Quito. Brian Ramírez para Lisandro Azulgaray. Carlos Grueso cruza e Gabriel Villamil chuta, mas Carlos Miguel defende. Mais Liga de Quito. Leonel Quinones manda do meio da rua. E mais uma defesa de Carlos Miguel. Escanteio cobrado por Leonel Quinones. Cabeçada de José Quintero. A Liga de Quito estava sinistra. Lateral de José Quintero afasta a defesa. Cabeçada de Kevin Minda. Olha só. Chutaço de Léo Quinones para mais uma defesa de Carlos Miguel. Aos 16 minutos sai o gol da Liga de Quito. Jogada entre Leonel Quinones e Lisandro Azulgaray. Quinones cruza para Gabriel Villamil, que domina e manda a bola para a rede. 1-0 para a Liga. O Palmeiras acumulava 11 jogos invicto na Conmebol Libertadores, hein?
E tinha mais Liga de Quito, eles estavam impressionantes. Lateral de Gabriel Villamil, Brian Ramírez, com toda a calma do mundo, chuta. E a bola vai para fora. Chega dessa vez o Palmeiras, jogada ensaiada. Rafael Veiga e Vitor Roque. Vitor Roque devolve para Rafael Veiga, que chuta por cima do gol. A bola vai para fora. Escanteio pela direita para a Liga de Quito. Chutaço de Leonel Quinones e a bola bate nas mãos de Andréas Pereira. Mão dentro da área, é pênalti. E aos 27 minutos, o segundo gol da Liga de Quito nos pés do argentino Lisandro Azulgaray. Ele é o primeiro jogador da Liga de Quito a marcar 5 gols em uma edição da Conmebol Libertadores. Chegada da Liga de Quito. Chute de Kevin Minda e defesa de Carlos Miguel. Resposta do Palmeiras. Lançamento de Rafael Veiga para Vitor Roque. Ele chuta. Alexander Domingues defende. Mas aos 47 minutos, lançamento de Alexander Domingues. Olha só como termina essa jogada. Brian Ramírez cruza para mais um gol do boliviano Gabriel Villamil. A Liga de Quito é o primeiro time a marcar 3 gols no Palmeiras em um primeiro tempo em toda a história da Conmebol Libertadores. Chegada do Palmeiras. Flaco Lopes chuta a queima-roupa para a defesa de Alexander Domingues. A puro reflexo do goleirão. A Liga de Quito estava vencendo 4 jogos seguidos pela primeira vez em sua história na Conmebol Libertadores, todos contra clubes brasileiros. Mais uma chegada da Liga de Quito. Gabriel Villamil passa para Leonel Quinones, que chuta de fora da área. A bola passa pertinho, mas vai para fora. Mais chegada da Liga de Quito. Chute de José Quinteiro para a defesa de Carlos Miguel. Chegada do garoto Alan. Consegue uma bonita jogada, mas chuta para fora. E uma das melhores jogadas do Palmeiras na partida, lançamento de Joaquim Piquerez para Ramon Sosa, que chuta para essa defesaça de Alexander Domingues. Impressionante. E tinha mais Liga de Quito, hein? José Cuero passa para Brian Ramírez, que chuta de fora da área, um chutaço, mas a bola vai para fora. E nessa chegada da Liga de Quito, falta de Brian Ramírez sobre Agustín Giai e expulsão pelo segundo amarelo. Cruzamento. A última jogada da partida foi no cruzamento de Jefté para a cabeçada de José Lopes para fora. Resultado final, Liga de Quito 3, Palmeiras 0. E essas foram as 3 melhores defesas que marcaram os jogos de ida das semifinais da Conmebol Libertadores. No terceiro lugar, vai para Agustín Rossi. Nesse chutaço a queima-roupa de Santiago Solari, o goleiro argentino mostrou uma reação fenomenal. E na segunda posição, vamos para Quito para ver Alexander Domingues. No fim do jogo, Ramon Sosa ficou cara a cara e o equatoriano evitou o desconto do Palmeiras, que poderia ter sido determinante para o jogo de volta.
E o primeiro lugar vai para Facundo Cambeses, a melhor defesa da semana, sem dúvida. Gonçalo Plata cruzou entre Jorge Carrascal e Bruno Henrique, ninguém conseguiu finalizar e a bola sobrou para Samuel Lino. O brasileiro chutou e o goleiro da Academia fez essa defesaça. Portanto, sem dúvidas, ele foi o goleiro da semana. Além da defesa no chute de Samuel Lino, o argentino de 28 anos teve uma noite fantástica no Maracanã e manteve o Racing vivo na série. No primeiro jogo, fechou bem o ângulo contra Jordan de Arrascaeta. Defendeu um chute de Jorge Carrascal e mostrou segurança diante de uma virada do Pedro. No segundo tempo, ele fez uma defesa espetacular em um chute de Jordan de Arrascaeta de fora da área. E graças a Cambeses, La Academia sonha com a virada em Avejaneda na próxima quarta-feira. E ele disse o seguinte após o jogo: uma partida dura, um campo muito complicado, mas agora eu acredito que hoje o time mostrou um bom desempenho. Eu estou muito orgulhoso. Nós temos a volta agora em nossa casa com a nossa torcida e tomara que possamos virar o resultado. Cambeses somou 6 defesas no duelo contra o Flamengo. Antes do gol do Mengão, também salvou um cara a cara contra o Bruno Henrique. Havia mantido a meta invicta na série de quartas contra o Vélez e foi convocado para a seleção argentina. Acompanhem agora os momentos mais destacados dos primeiros jogos das semifinais. E agora se liga só, vamos conferir quem são os artilheiros da Conmebol Libertadores. Adrián Martínez e José Manuel López têm 7 gols. Hernan Barcos, Ramiro Vaca, Alan Patrick, Maher Carriço e Lisandro Azulgaray têm 5 gols. Jogador da semana, Gabriel Villamil. O meia de 24 anos se tornou o primeiro jogador a marcar um doblete no primeiro tempo de uma semifinal de Conmebol Libertadores desde 2021. Além disso, Villamil é o segundo boliviano a marcar em uma semifinal do torneio. Soma 3 gols em seus últimos 4 jogos no torneio. Também marcou na volta das oitavas de final contra o Botafogo. E ele disse assim após a partida: um esforço muito grande da equipe, trabalhamos demais para chegar bem a essa semifinal e abrir vantagem. É muito importante, estamos orgulhosos do que fizemos e vamos seguir trabalhando porque ainda restam mais 90 minutos. Villamil precisou de 4 finalizações para marcar seu doblete. 3 desses chutes foram em direção à meta rival. Além disso, acertou 65% dos passes que tentou. Depois de disputar 128 partidas pelo Bolívar, chegou à Liga de Quito na última temporada e conquistou 2 títulos locais. E assim ficam os jogos de volta da Conmebol Libertadores. Racing Clube enfrenta o Flamengo em Buenos Aires e o Palmeiras recebe a Liga de Quito em São Paulo. Muito obrigado por nos acompanhar. Nos encontramos na próxima semana com mais emoções em outra edição do Conmebol Libertadores Magazine 2025. Até a próxima. Tchau, tchau.